Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Olá, muito boa noite. Atualidades Pampa entrando no ar a partir de agora com as notícias desta terça-feira. Um homem abriu fogo dentro de uma catedral em Campinas, matou 4 pessoas, pelo menos até onde se sabe, se suicidou. Ele é a 5ª pessoa a morrer. Um homem de 40 e poucos anos. 49. Não tem... 49. Não tem antecedentes criminais, não tem nada. Até agora, a polícia não sabe o que aconteceu. É de chorar ao se ouvir o padre mandando recados, porque eles ficaram presos dentro da catedral, não podiam sair, né? E o padre falando e pedindo para rezar pela alma dele, enfim, mas assim, as pessoas apavoradas. Enquanto isso, a futura ministra de Bolsonaro, a Damares Alves, hoje falou sobre a ideia que ela defende de fazer uma bolsa estupro. A bolsa estupro é para aquelas mulheres que foram violentadas, engravidaram e vão manter a gravidez até o final. Aqui pelo nosso estado, pelo Rio Grande do Sul, Eduardo Leite fez um convite ao Beltrame. Eu sempre esqueço o nome do Beltrame, porque eu confundo com Mariano. O irmão dele. Mariano. É José Mariano e Beltrame, porque ele tem um irmão, Alberto Beltrame, que foi ministro também. Eu não acredito muito que ele aceite. Ele tem hoje uma posição bastante tranquila como consultor nessa área, né? É muito difícil, por melhor que seja a intenção de Eduardo Leite de ter um homem como Beltrame aqui comandando a nossa segurança, que é o nosso sonho, sempre foi. Poxa. A gente olhava para o Rio de Janeiro e dizia, por que ele não veio para cá? Por que a gente não tem aqui uma pessoa igual a ele? Como assim? O quê? O Rio de Janeiro foi uma selva, sempre foi uma selva. O seu Beltrame, para mim, é grife só. Ah, bom, eu gosto dele. Porque eu acho... Não, pode gostar dele como pessoa. Não, ele é uma pessoa extremamente educada, dele. extremamente gentil, ele dá entrevista, é bom de entrevista. Não é assim que eu gosto dele. Mas eu não vi nada no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma selva. Está uma selva, Gustavo Vitorino, porque começaram a ser desfeitas as coisas que ele fez. O Rio de Janeiro tem um outro tamanho, tem uma outra proporção. Eu só queria concluir aqui, antes de passar a palavra para vocês, eu não acredito muito que ele venha, porque nunca os salários aqui de ser secretário, enfim, são agradáveis, né? Ou convencem, ou puxam as pessoas para cá. A não ser aqueles que já vêm cedidos de um lugar ou outro. Caso contrário, não. Mas é o homem dos sonhos de Eduardo Leite para a segurança daqui do Rio Grande do Sul. Ele já recebe o salário de delegado aposentado da Polícia Federal. Mas é que ele está ganhando uma grana fazendo consultorias. Bom, aí outra coisa, ser secretário de Educação no Estado do Rio Grande do Sul, quando a gente vê o índice de criminalidade crescendo todos os dias. Segurança. O que eu disse? De educação. Não, eu estou com educação. Não, ok, não tem problema. Essa criminalidade toda que nós temos aí, é um absurdo. Ontem as pessoas, até quando eu saí à noite aqui na frente, não quer uma carona, não quer que leve a algum lugar, as pessoas com o crime que aconteceu aqui na frente, aqui na esquina, 2 assassinatos. Ontem à tarde nós não falamos aqui, mas o nosso noticiário... do geral, né, saiu isso. Então a coisa está muito feia. Agora, é um desafio, né, na carreira dele, ele é um homem que conhece polícia e que conhece todas as mazelas do Rio, e é de Santa Maria, Sul, né? De Santa Magda, Maria. Eu concordo contigo, o Beltrame é um craque, ele fez um trabalho fantástico no Rio de Janeiro, o problema é que não houve continuidade porque necessitava de outras secretarias e é bom lembrar que nós estávamos no meio da corrupção generalizada do Cabral. Então, ele não teve suporte, não era só ele que precisava fazer a parte dele, era toda uma gestão e que não houve. É o que eu imagino, Seria posso estar fantástico. equivocada, mas é o que eu imagino. E Arthur Lemos, que foi o secretário de Minas e Energia no governo de José Ivo Sartori, foi convidado por Eduardo Leite e será o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura. Doutor Ruschel. Dona Magda, primeiro saudando a volta da doutora Roberta aqui, que já pela sua primeira manifestação... Esse programa tem um subtítulo, O Retorno. Exatamente. Atualidades Pampa, O Retorno. Pela sua primeira manifestação... Ele é o Jedi. Voltou a lucidez, E lamento muito por uma brilhante jornalista que está iniciando seus passos, saia daqui, deixe de se beberar
Aqui, seu Mário, desta... Tá bom, passa tudo pra ele lá e deixa bom o Marne aqui, aí fica os homens aqui e as meninas lá. Pois é o que ele quer, é o sonho dele. Ele quem? Gustavo, eu quero te dizer. Não, lá fica só as meninas. Fica eu, o Chicão e o Marne aqui. E ele vai ficar onde? Gustavo. Fico no meio. Eu fico no meio, circulando ali. Foi uma estratégia nossa, Gustavo. Foi uma estratégia nossa de direita para acalmar o esquerda. Como ela fica animadinha ali do outro lado. Impressionante. Olha que se me fosse oportunizado... Vou te ajudar. Não, dona Magda, não me ajuda. Eu peço que a senhora não me ajude. As pessoas amam. Vou te ajudar. A hora do ajudar é um desespero. Mas estamos falando da área de segurança, eu quero trazer... Feitas as brincadeiras, vamos de novo, né? Falando em secretário de segurança, a notícia que passou despercebida ontem, mas eu quero reincitá-la, foi a questão do promotor de justiça que foi ameaçado, se descobriu, dona Magda, as cartas que foram fazer visita íntima lá e trazem. Sim, isso mesmo. E trouxeram aquilo. Falamos, por isso que nós estamos falando da secretária de segurança, eu queria voltar a esse tema, porque para mim é importante. É importante. Lembra que a gente diz assim, por que não se consegue enfrentar os presídios? Porque, na verdade, se não houver um trabalho geral de segurança, dando segurança aos que fazem a segurança, também não se pode, né? Eu imagino essas facções como ameaçam familiares, quem tem filhos, quem tem netos, quem tem netos em escola. Então, este caso, na verdade, está desnudando o que, para mim, vem acontecendo há muito tempo, que não se agride as decisões. E eu cito, celulares, fechar antenas, porque eu corto uma antena, eu sei onde seu filho estuda, eu sei onde seu neto estuda. É bem isso. E o que aconteceu com esse promotor aqui? Fazendo um trabalho sério, eles querem mandar o Marcola de volta, Gustavo. Aquele que tu brigaste tanto, que estava voltando, te lembra que tu criticou, que voltaram alguns... trazer de volta? Voltaram para cá. E esses aqui é que estão armando toda a confusão. Claro. Então esse promotor quer pegar o Marcola e jogar de volta para um presídio federal. O que aconteceu? Havia um plano para matar o promotor e o chefe do presídio. Para os senhores, isso é muito sério, isso interfere na... Posso te dizer uma coisa? Este não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro aqui no nosso estado. E nem será mas tinha plano para matar o doutor Felipe Koinek, o juiz da vara de execuções penais, da vara do júri. Olha aqui, nós estamos vendo agora uma coisa que acontece no Rio de Janeiro há muito tempo. O Marne está aqui, não me deixa mentir. Pergunta para o Marne Barcelos, quantos diretores de penitenciário no Rio de Janeiro foram assassinados nos últimos 10 anos? É que não são notícia, né, amigo? Deixa de ser notícia. Não é notícia, né? Quando banaliza... Diretor de penitenciário não é notícia. Eles mataram juíza lá. E sabe quem é que matou a juíza? Os mesmos que mataram a Marielle. Polícia. Os mesmos que mataram a Marielle. Polícia, uma quadrilha da Polícia Militar... Um coronel. Liderado por um coronel, uma quadrilha da Polícia Militar do Rio de Janeiro, mataram uma juíza lá em São Gonçalo. Então, eu não queria só perder o mote do nosso novo secretário de Segurança, que eu desejo todo sucesso, que exatamente protejam aqueles que fazem, que administram a justiça, para que possa assegurar, né? Então, mandar de volta para os presídios federais esses líderes do crime aqui e assegurar. Nós já tínhamos um promotor, aí tu vai investigar, já tem um promotor que está andando só com segurança pessoal, porque também vinha fazendo enfrentamento ao crime. Então, essa é a questão do dia. Dar garantia a quem nos dá segurança. E o tribunal do júri absolveu o empresário que matou dois essa é uma boa notícia, dois bandidos dentro da ambulância. O tribunal do júri, agora eu lembrei da notícia porque o Ruschel falou exatamente isso, absolveu esse homem porque os dois bandidos estavam ameaçando a família dele, então ele não teria como agir de forma diferente. Sim, ele tinha sido assaltado e fizeram terrorismo com a família dele. Exatamente, daí eles conseguiram depois escapar e ele faz aulas de tiro e tal, essa coisa esportiva, né? Então ele sabe atirar muito bem, mas os bandidos que estavam sendo atendidos daí já dentro da ambulância, daí seria um excesso de legítima defesa. Ele foi e ele matou os dois e aí o que ele disse? Se eu não matasse os dois, logo mais a minha família que não teria mais vida. Não teria mais vida, né? E o tribunal do júri então é que ele foi acusado, foi a júri e tudo, mas graças a Deus. Não, mas eu acho que tem coisas que estão cada vez mais escancaradas. Quer ver uma coisa? Lembra o irmão daquela moça, aquela apresentadora? Sim, a Ana Hickman. A Ana Hickman, o irmão da Ana Hickman. Ele foi processado por um promotor lá de Minas Gerais, que parece ter fama de pavão. É o cunhado dela. É o cunhado dela, é o cunhado dela, irmão do marido. Irmão? Sim, não muda, mas é o irmão do marido, o cunhado dela.
O cara entrou, aí o promotor quis processar ele por excesso. Pô, o cara entrou armado no quarto de hotel dela, com o revólver na mão, pra matar ela. E tava apontado pra ela. O cara pulou nele, tirou a arma, matou o cara, o promotor quer processar. E atirou na esposa dele. Não, ainda e sabe o que ele disse? Dele. Sabe o que está na acusação do promotor? Excesso, força excessiva. Aliás, esses caras tipo Marcola, Marculino, Pirulino, esses bandidos famosos, esses caras não vão se recuperar nunca. Não tem que prender. Alô, polícia, não prende esses caras. Até porque eles já atingiram um nível que eles não vêm mais pra rua. Quando eles trocar tiro com a polícia, resolve o problema. Eles estão no status, entendeu? É aquele negócio de vai pra lá, vem pra cá. Não, acaba. Trocou tiro com a polícia, tá resolvido. Pena de morte. O Vitorino tá pregando a morte. Não, eu tô pregando apenas a reação da polícia. Vida, né? Dona Carla, a senhora que também teve a felicidade de fazer o curso de Direito, digo uma felicidade porque é um aprendizado, mesmo que não se execute, não se atue na área, né? Os princípios de fazer o tribunal de júri, o princípio do tribunal de júri é esse, é exatamente tirar de um togado para que aquelas pessoas comuns digam que representa a sociedade. A sociedade queria a absolvição desse rapaz. É uma voz comum. Se consultarmos nós 8 aqui, nós todos formados em direito ou não, queremos a absolvição desse. Então, tribunal de júri. É esse o espírito de existir tribunal de júri. Por isso que os casos daquelas pessoas que têm uma grande repercussão dentro da cidade querem tirar de dentro dos municípios pequenos e levar para outros, porque as pessoas temos um caso já hoje. Estão previamente. O caso Bernardo. O caso Bernardo, nós vamos falar depois, né? Exatamente isso. Isso tem origem no Common Law, que é um sistema bretão de séculos, em que a lei do papel não pode se sobrepor ao interesse da maioria, da população, da comunidade. Até porque, estudando ou não direito, as leis, a célula máter das leis os hábitos e costumes de uma sociedade. Dali nascem as leis. Foi assim que nasceu, né? A sociedade que decide o que é proibido e o que é permitido. Então, a origem no Common Law, os países bretões utilizam até hoje, Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Escócia, Austrália, todos os países que têm a origem bretã utilizam o Common Law. E esse é um dos motivos pelos quais eu recebi uma das maiores chuvaradas de crítica e xingamento da minha vida. Eu escrevi um artigo uma vez na Gazeta Mercantil quando da morte do menino Jean Charles, na Inglaterra. Eu disse para eles, gente, nós estamos chocados, mas ele morreu porque desconhecia a lei inglesa. No Common Law, o policial gritou para você, pare. Tem que parar. Você não parou. Tem que parar. Gritou de novo, pare. Você não parou. Na terceira vez que ele gritar pare, ele tem o direito de atirar. E outra coisa, ele estava com uma mochila. Tudo, saiu parou, gritando, para. Quando ele parou, ele tirou a mochila, não sei se era para correr ou para se entregar, e eles acharam que poderia ter uma bomba. E acabaram descarregando armas dele. Foi violento? Foi, mas isso é desconhecimento da lei local. A lei deles é essa. Tudo isso a gente tem que conhecer, né? Quando a gente está numa localidade. Principalmente que ele estava morando lá, né? Quem viaja para os Emirados Árabes, por exemplo, você está passeando no shopping, encontra um amigo com a esposa. Em hipótese alguma, toque nesta mulher. Eu já ia me abraçar, já ia dar beijo nele. Não. Eu ia presa. O homem, não. Louca pra ser presa. Não, dona Magda, o homem não pode tocar lá. Se ela der a mão para você, você dá a mão. Se ela cumprimentá-la, você cumprimenta. Se não, fica quietinho e nem respira. Porque qualquer coisa que você fizer por iniciativa própria, manifestação de vontade, é uma ofensa a ela, seja ela casada ou não. Mas se ele oferecer a mulher, que eu ia dizer, não, tá mas liberado. se ele me pode aceitar. Espalha isso, essa moda podia pegar por aqui, né? Dona Magda. Pois não, senhor Mário? Eu estava vendo as imagens do assassino, esse que matou 4, 5 com o suicídio dele e mais 4 que ele feriu. Euler Bronone, Euler, é mais ou menos sobrenome italiano. É impressionante a semelhança dele com Harrison Ford. Eu sabia, eu olhei para ele e digo, mas esse homem é parecido, me lembra alguém. O Harrison Ford. E a fotografia, a imagem dele no chão, ao chão caído, com a pistola 9mm, uma pistola tcheca. Os tchecos são absolutamente incríveis nessas armas leves. Ele, com o dedo fora do gatilho, com os óculos escuros caídos ao chão, aquela imagem
do camarada morto. O que levou esse rapaz Ele chama Euler Fernando, chamava-se. Euler Fernando Grandolfo. Grandolfo. Ele tinha 49 anos, tinha a carteira nacional de habilitação dele era registrada em Valinhos, em São Paulo. De lá. Agora, e até agora ninguém sabe mais nada. Mas só para a gente trazer as informações dele, né? Euler e Grandolfo, fala. Para a gente trazer mais informações, a polícia já apurou alguns fatos, algumas informações sobre ele, porque muitas pessoas achavam que ele tinha um perfil estranho. Essa foi a declaração de algumas pessoas. Ele passou por depressão. Em 2014, teve que abandonar o seu emprego. Ele trabalhava no Ministério Público de São Paulo, pelas informações que foram apuradas, mas passou por um processo sério de depressão. Ele acabou se isolando até dos seus amigos e pessoas da família, e é inexplicável, porque o que preocupa é que não há um plano, não tinha, parece uma estruturação, porque ele pareceu nervoso. Já tem um vídeo na internet que mostra o momento em que o ato aconteceu e as pessoas dizendo, ele disse para as pessoas que sobreviveram e relataram isso, sai daqui, senão eu vou atirar na tua cabeça, eu vou te matar. Então parece que teve aquela dualidade, aquela coisa de querer, mas ao mesmo tempo querer salvar as pessoas, querer matar e salvar. E ele só cometeu o suicídio depois que a polícia ingressou na igreja, então ele optou o policial atirou, ele cometeu suicídio ou ele foi morto por o policial atingiu ele no braço e parece que depois ele teria se suicidado. E a profissão dele era uma das minhas profissões, ele é engenheiro de sistemas. Aí eu desconfio dos Eu não vou mais na igreja perto da tua casa. Eu não vou mais na igreja perto da tua casa. Não é de bom tom, hein? Não é de bom tom. É que estranho o local, a celebração religiosa, se tinha algum significado. Pode dar uma impressão assim que pediu ajuda a Deus, Deus não deu, sabe? Sei lá, eu já estou fazendo uma novela. Eu escutei, inclusive, algumas pessoas usando o fato para dizer que a gente tem que pensar sobre a questão do desarmamento, mas enfim, isso aconteceu justamente com as pessoas que não podem desarmado. Claro. Então eu achei uma incoerência Talvez total. Se alguém estivesse armado, ele não tivesse matado 4. Tivesse matado 1. Dona Magda, só antes que mude de assunto, seguindo na esfera policial, então, em julgamentos, nós citamos aqui, não sei se a dona Carla também vai abrilhantar o debate, mas é a questão do caso Bernardo. A notícia. A notícia! Não mudar de assunto, ele continuou. O caso Bernardo vai a julgamento, já tem data 11 de março. Vou fazer um teaser para ti agora. Caso Bernardo. Pois não, caso Bernardo. Então, para quem não sabe, o caso Bernardo é um menino de 11 anos que foi morto em 2014. Depois o exame de corpo de delito mostrou que foi superdosagem. Né? De tantas hipóteses que tenha sido de como ele foi morto por uma superdosagem. Tentaram trazer, a dona Carla já disse aqui, mas a primeira criminal não aceitou trazer para Porto Alegre para que ele reproduza na comunidade de Três Passos, onde tudo ocorreu, o que aconteceu lá. Os nativos que acompanharam, que sofreram, que vão reproduzir o que querem para este caso aí. São quatro réus. O pai, a madrasta, aquela enfermeira, não sei se posso dizer assim, amiga da madrasta, e o irmão desta amiga da madrasta, Edelvânia, e o irmão da Edelvânia. Né? Então, esses 4 é que vão a julgamento. O processo está na primeira criminal de Três Passos e 28 testemunhas, dona, 28 testemunhas com uma característica muito especial, esse júri. Foi um pedido do réu Leandro, o pai, de que as 28 testemunhas não falem entre si. Então, há uma previsão de que o júri vai demorar a base de 7 dias. Então, as pessoas terão que ficar segregadas, ficam em hotéis, não podem comunicar-se entre si, mas a imprensa foi liberada a presença. Então, teremos uma ampla transmissão do evento, chamando entre eventos, né? Uma coisa triste, uma passagem triste que quer se esquecer. Agora, o incrível é esse médico, Leandro Boldrini. Ele liga para uma emissora de rádio de Porto Alegre, onde trabalhava o nosso Moisés de Assis, nosso colega da Rádio Caiçara, e entra no ar. Eu ouvi a gravação. Olha, eu quero fazer aqui uma denúncia de desaparecimento de um guri. Mas quem é esse guri? Esse guri é meu filho. Eu ouvi a gravação. A maior frieza.
E ele desenvolveu o assunto, o guri tem 11 anos, é isso, doentes, né? blá, blá, blá. O menino já estava morto, enterrado, auxiliado pela Delvânia, auxiliado pela mulher que deu Ela já tinha voltado para casa e tinham ido para uma festa, tinham ido para um casamento e ele liga para a rádio e o Moisés de Assis coloca no ar e ele dá esse testemunho que eu ouvi a gravação. Então, por favor, júri. Não, e também, né, não faz sentido. Os vídeos todos que foram mostrados ao longo da vida deste menino, o que faziam com ele. Ele foi ao Ministério Público. Ele foi pedir ajuda. Isso até... Eu já não vou nem até aí, que é um absurdo também, né? Mas os vídeos que ele dizia, vou te matar, ele tinha faca de... Era um menino que vivia num verdadeiro inferno. Inferno, né? Mas... eu acho que... E sem a quem recorrer, que Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E a mãe se matou. Reza a lenda, né? Pois é. Que não conseguiram até agora provar foi o contrário. reaberto o inquérito na oportunidade, foi investigado por um novo promotor, mas foi arquivado porque não se conseguiu trazer. Então a gente está falando de criança, a gente está falando de pessoas que se sentem, né, enfim, machucadas. E eu volto àquele assunto que ontem nós conversamos sobre o que está acontecendo com esse senhor João, tido como João de Deus, né, que possivelmente... Claro que não é. É impressionante os relatos de muitas mulheres extremamente vulneráveis. E por que eu volto neste assunto? Inclusive aqui do Rio Grande do Sul. Exatamente, gaúchas. Eu acho importante todas as mulheres que se sentem em situações de agressão e estão em movimentos, em situações vulneráveis, que tenham coragem de pedir ajuda, que conversem. Não achem que é só com vocês, muitas vezes. Que não é vergonhoso. Não, jamais, jamais. Então, eu faço esse apelo, assim, que as pessoas falem, conversem, busquem ajuda. Tem muita gente especializada para ajudar. Tem muita gente disposta a ajudar. Se não tem vontade ou condições de falar com um familiar, mas procure ajuda. Tá cheio de especialistas formados nisso, que estão dispostos e disponíveis e que vão poder ajudar. Então, não façam o que muitas vezes a gente vê nesses relatos de mulheres que dizem que realmente perderam ali uma grande parte de felicidade de vida, né? E de uma forma horrorosa, porque a pessoa está ali fragilizada, muitas vezes imbuída, porque familiares a levaram nessa situação, nem é a pessoa às vezes que quer. E uma das coisas mais importantes, enfim, da mulher ter a sua dignidade, ter a sua felicidade, ter a sua saúde física, psíquica, enfim, resguardada. Então, busquem ajuda, né? Fica aí. Ticão Tofani, vamos lá. Hoje é terça-feira, que coisas mais novas nós temos hoje o aniversário da vitória do Grêmio. Sabe o que eu fazia nesse dia, nessa hora, nessa noite? Eu estava muito menino. Estava recém começando na televisão. Vai, mas não vai muito, Carnaval Velho. Não é bem assim. Em 83, com 25 anos, que eu queria... Como é que tu vai ter mais tempo de televisão? Mas é que eu comecei muito cedo. Não, mas eu comecei com 17. Eu nasci para televisão, meu DNA... Não, tá mal isso. Eu, no dia que o Grêmio sagrou-se campeão do mundo, me encontrava em Uruguaiana, apresentando a Califórnia da Canção Nativa ao lado de Bira Valdez. E lá em Uruguaiana eu assisti esse jogo. Em 83? Em 83. Eu estava começando eu já fazia, não, então eu já fazia sombra. Já dizia papai e mamãe. E outras cocitas massas. Estava iniciando. E outras cocitas Eu massas. também já fazia outras coisas, dona Magda, mas não esqueço nunca o empate do Hamburgo aos 40 minutos do segundo tempo. E aí estávamos toda a família reunida, são 8 tios gremistas que geraram cada uns 20 filhos ali, todos gremistas. 20 e filhos? Nós somos... Filho não, assim, gerando... Sim, só o meu pai fez 7, né? Nós 7 gremistas que geramos... Era uma gremistada enorme. E aí, quando aquele Hamburgo, nós estávamos ganhando 1-0, o Hamburgo a mãe não fez empate. Nada, só o pai. O Hamburgo fez aquele empate e aí foi aquele momento que vai para a prorrogação e dá um intervalo, né? E eu me lembro até hoje o que fiz, como fica na memória, na retina da gente. Saí para a rua e fui dar uma volta retardada, era madrugada, né?
Fui dar uma volta na quadra. Então isso é de nascimento, é desde pequeno. Isso aí é desde pequeno. Então esse traço é desde pequeno. Embora já não fosse tão menino, já me autodeterminei. Então, fica marcado na vida da gente essas pessoas. Então, meus parabéns aqui, eu queria, na figura do técnico, o presidente não está mais conosco, né, o Dr. Fábio Koff, que era o grande presidente campeão do mundo, né, o Espinosa, que foi o treinador. Grande Espinosa. Hoje desfilou pelos programas de Porto Alegre, deverá estar fazendo à noite também. E aqueles jogadores, muitos eu passei a ter uma amizade forte com eles. O De Leon é um querido amigo, o China, né? Não há o que dizer, o Tarcísio, que nos deixou há pouco. Então, relembrar todos de uma história bonita. Porque esse time foi campeão, dona Magda, porque tinha muitos machos ali. Machos na acepção positiva da palavra. Não quero criar nenhum estigma. Vamos trocar por raça. Seja o que for, dona Magda. Mas eram homens que assumiram uma responsabilidade, saíram daqui do canto desse estado, foram disputar um mundial. Gente, né? Que sabe que se saiu de lugares inusitados, né? Que jamais imaginaram jogar futebol onde jogaram. Hoje é a coisa mais comum, ser uma coisa que eles não fazem, é ficar no Brasil, né? E todos eles foram homenageados, né? No último jogo da Arena, eles receberam, né? Foram ovacionados pelo público, entraram com a camisa retrô, que também é comercializada nas lojas, fizeram essa aparição que causou até o estranhamento de alguns jovens torcedores. Mas quem são? Daí os pais, né? Naquela maneira nostálgica, falaram, são os campeões, os grandes campeões de 83. E o Renato Portaluppi, sabe onde ele estava comemorando, Magda? No Rio de Janeiro. Comendo uma pizza e jogando um futebol, assim, valorizando. Eu queria falar sobre um aspecto de futebol que está rolando em Porto Alegre, que é importante. O Grêmio tem uma oportunidade única para tentar ganhar Libertadores. Tentar ganhar Libertadores eu já não sei, porque o River e Boca num outro patamar, Palmeiras a quilômetros de distância, Flamengo também, isso é investimento. Futebol, o Internacional na frente. Futebol é que nem mulher. Sem grana tu não ganha. Não. Duro tu não ganha nada. Duro tu vai para a Série B. Mulher bonita tu não vai ganhar indo para Quintão, passando o Réveillon, tomando uma espuma de prata e botando uma vela lá. Não existe isso. Tu tem que ir para Jurerê e Calçado. E futebol é a mesma coisa. O Grêmio tem uma oportunidade única para montar o seu time. Se chama Thiago Neves. Thiago Neves não tem jogador do nível dele no Rio Grande do Sul, é um vencedor, e tem carisma, joga em tudo que é posição, não se lesiona, é um líder e é tudo. Sabe quando ele quer, dona Magda? Quanto? 700 mil por mês. Tem um monte de jogador no Grêmio que não pega nada, que ganha isso ou mais. E o Grêmio está sabendo que sem isso não vai adiantar nada. Outro detalhe, o senhor Romildo Bolzan renovou com o Renato Portaluppi, fez uma grande... o objetivo que a torcida queria, embora Renato Portaluppi no ano de 18 não ganhou nada, ganhou uma Recopa Sul-Americana, que é um jogo lá e cá com o Independiente, que o Grêmio teve o Independiente jogando com 10 jogadores. Mas tudo bem, esse ano o Renato tem que ganhar. Tudo bem, ele não ganha, a torcida do Grêmio é muito mimimi, aplaude, ele pode não ganhar nada há 10 anos, a torcida vai aplaudir. Só que o investimento do técnico vai por água abaixo. Ele tem que ganhar. Só que a Libertadores esse ano está muito difícil. O River Plate está num patamar maior. Boca Juniors disparou do Grêmio. O Grêmio está vendo no retrovisor. Flamengo e Palmeiras também. Como é que vai ganhar? Ô, Magda, esse rapaz é comentarista da Rádio Grenal? Tem que eu falo a realidade, não sabe ouvir. Só não. Ele quer ser o politicamente River Plate e Boca Juniors em outro patamar. Onde é que eles estavam esse fim de semana? Foram pra final dando pontapé e com a Comebol carregando eles nas costas. O River Plate é a prova de que o crime compensa. O River Plate é a prova que o crime compensa. Porque é um time que jogou sujo a competição inteira. A Comebol foi desonesta com o Grêmio, com o futebol brasileiro, porque puniu clubes brasileiros de uma forma e os times argentinos passou por cima. Fizeram uma final à base de pontapé e pescoção, fora daqui porque fizeram um papelão, que estão em outro patamar. O River Plate vai jogar 15 vezes com o Grêmio completo, eu te dou um gol. O Grêmio jogou com 5 reservas contra o River Plate. Se o Grêmio jogar completo com o River Plate, hoje é barbadinha, eu dou um gol. Aí tu vai me dizer que tá em outro patamar, os caras são uns muquirana lá. Grêmio e Internacional vão lá e tiram um jogador de River Plate de Boca. Palmeiras, Flamengo tiram o River Plate de Boca. Quantos jogadores eles vêm aqui e compram? Esgotar seu tempo agora, vamos à réplica. Aí tu vai falar, vamos à réplica, quem equilibra a coisa é a Comebol. Quem equilibra a coisa é a Comebol, que é desonesta. O que o River Plate e Boca Juniors fizeram esse fim de semana foi um espetáculo global. Ele tem
tem que estar orgulhoso. Não. Grotesco. Não pode candidato falar na hora. Depois, 300 milhões de pessoas assistem a final do Grêmio no ano passado, 52 milhões de pessoas assistindo no mundo todo. Esse cidadão aqui, se ele vai para a Europa, ele tem que dizer, pô, eu tenho orgulho de morar num estado no Brasil que faz fronteira com a Argentina. Porque o brasileiro na Europa é pior que a Argentina, é cucaracho de Olha aqui, ó. Posso fazer uma pergunta que não quer calar? Olha aqui, ó. Olha aí, esse cara é Série B, olha só o que ele fala. O River Plate estava na Série B há 3 anos atrás. O River Plate estava na Série B há 3 anos atrás. Eu quero pedir para cortar os microfones de vocês, que é grosseria. E dá uma olhadinha no River Plate. Chicão, eu posso fazer uma pergunta? Por que tu mora aqui? Tu odeia a mulher brasileira, tu odeia o futebol brasileiro, tu odeia o homem brasileiro. Lá bacana, o homem brasileiro é muito nada a ver. O homem brasileiro é nada a ver. Tá quebrado, eu sou Série A. Não, mas Série A tem que ficar fora. Não, fica na cara. É estranho no mas mulher lá, você Série A, só tem morto. Mas olha aqui, o advogado brasileiro tá aqui. Olha aqui, o comentarista de televisão tá aqui. 3 anos atrás. Olha aqui, é tudo mandrake. Segunda divisão argentina, que é uma tudo mandrake. Dona, pega essa cadeira e vem pra cá. Tá com o olho desse tamanho, parece um louco. Isso aqui Tu chegou os dois. Ele nem olho tem mais. Acabou. Fala mais, Marcelo. Eu quero primeiro fazer uma homenagem ao meu amigo Rubem Baz, lá em Livramento, que está de aniversário, está muito feliz, cheio de projetos, vai morar na cidade do Panamá. Muito dinheiro no bolso, muitas fazendas. Rubem Baz, um abraço, você é um vencedor. E o segundo assunto... O Rubem Baz que jogou no Inter? Baz. Baz, pensei que era o Baz. Que é Uruguai. Mas ele é um grande jogador também. O Rubem é um grande jogador. Parou, não para de também é Uruguai. Eu quero fazer uma homenagem, já que o Chicão falou tanto na Argentina, eu quero falar que hoje é o Dia Nacional do Tango e hoje é o dia do nascimento de Carlos Gardel. Carlos Gardel. Carlito Gardel. Carlito Gardel. Mas tem uma história nesse livro, eu me lembrar do nome Celso Gonzaga Porto, que é um escritor gaúcho aqui de Arroio dos Ratos, um professor que me mandou, por muita gentileza dele, esse livro maravilhoso. E um dos assuntos desse livro, que está aqui, está nesse livro, esse livro está em espanhol e em português, é sobre a queda do avião após ele levantar voo. Você sabe quando fizeram exumação, quando fizeram autópsia do piloto do avião, ele tinha uma bala na cabeça. Opa! Olha aqui, primeiro a sugestão que Alfredo Lepera, que era brasileiro, Lepera, autor de muitos tangos, teria dado um tiro no Gardel, numa briga dentro do avião, e teria atingido. Bom, aí foi visto que era mentira. Que o copiloto talvez tivesse dado um tiro, ou que o próprio piloto teria se suicidado. Samper, como é que alguém que está pilotando vai dar um tiro na cabeça e vai sabendo que vai morrer, se suicidar, matando todas as pessoas, salvaram-se duas pessoas. As pessoas doentes fazem tudo. Então, existe também um mito e uma lenda. A lenda torna-se verdade por detrás da morte de Carlos Gardel. Sinceramente, é a primeira vez que eu vejo uma análise do acidente. Todo mundo fala Gardel, El Dia Que Me Quieras, Uno e outros. Só coisinha boa. Só tango. Por quê? Depois do Gardel nada mais foi feito, né? Com o tango de raiz, esse não tem mais. Então, hoje, dia de Carlos Gardel, dia do tango argentino, minha homenagem a esse grande país que é a Argentina, um país com uma cultura fantástica, onde as mães ensinam os seus filhos a lerem desde os seus primeiros anos de vida, onde o nível intelectual é alto, o arcabouço intelectual, não temos um encilhamento cultural que nós temos aqui no Brasil. Então, Argentina, argentinos, Avenida Alvear, Buenos Aires. Que saudade. Carla Krieger, vamos aos nossos telespectadores? Vamos aos nossos telespectadores. O primeiro deles que eu selecionei foi o que tem o final do número 5594. Ele diz o seguinte: mando mensagens, mas nunca são lidas. Só isso. Mas se o senhor assinar, a gente vai ler. Não, e outra. Se o senhor assinar, fica melhor, né? Mandar mensagem. Só reclamar não mando mensagens, nunca são lidas. Mando mensagens, nunca são lidas. Eu li, hoje eu li, mas... Recebo uma mensagem aqui do João, da Chopp Juí, dizendo: caro Vitorino, está seguindo as suas garrafas para passar Natal e Ano Novo com cerveja geladinha. Já Cida no WhatsApp. Boa noite, o atirador era analista de sistemas e trabalhava no fórum. Provavelmente... Estava afastado por doença. Trabalhava no fórum. E ela acredita, diz que as armas foram apreendidas e que as armas podem até ele ter pego dentro do fórum, do próprio fórum que tinha acesso. Trabalhava, né? Exatamente. E também o nosso telespectador,
observou muito bem o seguinte, a nossa telespectadora Gessi disse o seguinte: boa noite, bancada querida. Doutora Roberta e doutor Ruschel voltaram ao estado de alegria com o retorno. Beijos, Gessi. Dona Gessi, não me ajuda, dona Gessi. Não me ajuda, Beijo da namorada do doutor Ruschel. Dani, não me ajuda, dona Gessi. Peraí, a Carla não terminou de falar. Já o Para só Carlos. um pouquinho, deixa a Carla falar. A gente precisa... A gente faz, e a gente precisa também dividir as conversas. Tá desculpado. Pode ficar distraído aí que eu continuo lendo. Oi, descobri que na net a Pampa está no canal 9 aqui em Santa Maria. É o Carlos que estava sempre... que bom, viu? Mas a TV do quarto dele é o Oi e fica com a programação nacional, então não pega a TV aberta. Mas aí é a Oi que não pega. Exatamente, mas olha, daí ele explica. Como a TV da sala, que é a TV que é o 9 em Santa Maria, que pega a Pampa na net, nesse horário é utilizado pela ala coxinha da família, continuo sem vê-los. Adoro, ele é PT. Bicho, ele é completamente PT. Olha aqui, ó, os nossos telespectadores, eu vou ler de trás pra frente, tá? Assim, os por último. Magda, querida, diz pro Chicão que tem 2 saídas de Porto Alegre, rodoviária e aeroporto. Ah, tem catamarã também. Tchau, boa noite. É um chinelão dizer isso, eu posso dar a opinião que eu quiser. Isso aqui é uma democracia. Ok. Para quem fez esse país foram os imigrantes. Ok. O meu pai e a minha mãe, italiano e austríaco. Que bom. Eu ouvi direito o senhor Tofani falar que para estar com uma mulher tem que ser a base de dinheiro? As mulheres desta bancada vão se calar? Certamente ele não se dirigiu a mulheres de verdade. Ele estava falando que para estar com bifes que estão sujeitos a leilão, é preciso ter dinheiro para dar lance. Não estava falando de mulher. Meu nome é André Lacerda e sou psicanalista. Meu psicanalista. Eu só gostaria de lembrar para tentar, não só no lado que eu não concordei, né, na hora, queria me manifestar, mas eu não me lembro qual era o time que o Internacional, não sei, Vitorino, se lembra, enfrentou contra o Mundial. Era um time de pouco investimento, também na Barcelona. Eu não sei, acho que tinha o Ronaldinho Gaúcho, eu não me recordo assim da escalação. Que, aliás, era o verdadeiro campeonato mundial. Mas isso aí ganhou uma partida em 50. Mas isso aí a força do pequeno é esse. Eu ganhei com o gol do Gabiru. Ninguém vai se lembrar do Internacional lá. O Grêmio também, quando foi campeão mundial, jogou com o Timeco também. O Hambúrguer era vice-campeão da Europa. Não, eu vou continuar. Os processos depressivos, quando não tratados, e no Brasil as doenças emocionais não são levadas a sério pelo sistema, podem originar elementos criadores de sujeitos psicopatológicos graves, como, por exemplo, esquizofrênicos, psicopatas, perversos e etc. Certamente este é o caso de Campinas. Fraterno abraço, André Lacerda, psicanalista. Obrigada. E essa história de que a lei, não sei o que, das armas... Gente, vamos parar de hipocrisia. Qualquer um vai numa boca aqui, na Vila Cruzeiro, ali, compra um revólver automático, compra não sei o que, é só ter dinheiro no bolso. Vamos parar com essa bobagem. Essa hipocrisia oficial de desarmar a população. Desarma um cidadão de bem, que não vai fazer isso. Mas o sujeito, como esse maluco tinha duas armas. Tinha 32 e a 9. Ele arrumou aonde essa arma, Marne? E aí ele comprou no camelô? Não. Escrunchada é com a numeração raspada. Qualquer um compra uma que tenha dinheiro no bolso, qualquer um vai numa boca aí, uma boca de favela aí, compra arma de traficante, de bandido. Aí vem esse discurso hipócrita e babaca. Não podemos armar o cidadão de bem. Não, o cidadão de bem é que tem que ser armado para se defender. Como você tá agressivo. Esse é que tem que ser armado. Mas a agressividade se trata com agressividade. A doutora Roberta, não sei, queria falar. Não, eu só queria comentar que o João Dória hoje anunciou o Henrique Meirelles para secretário da Fazenda. Acho um golaço, porque e ele falou hoje, no final da tarde, numa entrevista, que ele pretende focar em ajudar os estados a fazer uma excelente reforma previdenciária dos estados. Então, claro, naturalmente a legislação necessita que primeiro seja feita a reforma previdenciária do governo federal e depois a gente vai passar para os estados. E é um passo muito decisivo para o futuro do nosso país. Então, é um golaço, porque São Paulo é o estado da nossa federação mais rico e o Meirelles já se mostrou, tanto nos governos Lula quanto Dilma, que ele realmente sabe fazer. Então, Roberta, eu tenho uma amiga minha de Novo Hamburgo, que é tua fã, a Marta Noll,
que é uma gatona no Novo Hamburgo, disse que a tua cor é muito linda, perguntou se é jet bronze que tu usa não, ou é sol na natural. Verdade é sol natural, porque eu amo sol, eu amo tomar sol sempre que eu posso, tô lá. Toma todos os dias sol? Não posso tomar porque infelizmente, né, ou felizmente eu trabalho bastante, mas finais de semana, né, se posso, eu adoro sol, eu tô bem feliz no sol, então realmente os dermatologistas vão detestar, porque eu vou pro sol. E como é sol é o tom de pele dela que fica assim. Voltando ao Henrique Meirelles, voltando ao Henrique Meirelles, eu não acho que ele seja craque, não, viu, Roberta? Eu me permita, assim, ó, ele pegou uma maré de um país organizado, que foi entregue com todos os problemas que a gente conhece, pelo Fernando Henrique, pelo Lula, uma bonança internacional, as commodities lá em cima, fez um bom governo. Bom, quando botaram ele para descascar a batata, ou seja, segurar a bronca, que no governo Michel Temer, todo mundo viu, disparou gasolina, disparou isso, disparou aquilo, as tarifas públicas, energia elétrica, Pô, assim até eu. O país está com falta de dinheiro, me põe de ministro da Fazenda que eu vou subir as tarifas todas e a população que se exploda. Craque. Para mim, esse Meirelles pegou uma maré boa e fez cartaz em cima, porque não vejo ele como um grande economista. Ele é conhecido? É mídia, é que nem o Mariano, esse aí, o Marina. Por que tu não sai do Brasil? Tu não gosta do Meirelles, tu não gosta daquele. O caminho aeroporto. Porque é a mesma coisa que a Marta Mas eu acho que você tem que ir embora. Quem gosta de Argentina é você. Eu só quero comentar que o Henrique Meirelles esteve aqui num evento do LIDE, se não me engano, em agosto desse ano. Ainda quando ele estava na Fazenda, nesse momento, nesse evento do LIDE aqui em Porto Alegre, ele realmente ele se manifestou que ia ser candidato. E para a plateia ficou muito claro, é uma plateia extremamente seleta de grandes empresários. Todos ficaram assim, babando com a ideia, mas todos sabiam que ele não tinha carisma. Ele não tem carisma para ser um presidente, ele não é político. Mas como técnico, ele é imbatível. Assim. Eu acho que ele fala... Deixa o Russo falar um pouco, porque ele não falou. Ele fala para o mercado, para investidores, para banqueiros. Para quem dá emprego. A população, com ele, top só. Dona, é que eu queria trocar de assunto, por isso que não interrompi. Então, posso trocar eu de assunto para lhe dar uma deixa? Eu vou lhe ajudar. Seja pródiga, dona. Eu vou lhe ajudar. Pródiga. Não ajuda. Vou ajudar. Não, melhor não, dona. São duas coisas que eu vou ler antes de lhe passar a palavra. Ai, que medo. Boa noite, bancada da Atualidades Pampa. A doutora Roberta não aguentou tanto machismo, falta de cavalheirismo e grossura do Chicão e do Vitorino e voltou para o lado da cultura do mar e o cavalheirismo do Ruschel, Jorge Luiz da Silva de Canoas. Seu Breno Galo diz assim: peça ao doutor Ruschel que também mande um abraço para sua namorada e não só para a doutora Roberta. E não estou ajudando ele, hein? KKK, abraços, Breno. Não, mas um abraço e um beijo a todos os telespectadores que estão se manifestando nas redes sociais, brincando com a gente. Muito obrigada. Um beijo carinhoso para vocês todos. Como é que é o nome do nosso Seu Breno. O seu Breno Galo. Chicão aí. Parei. Sujeito, nome de Jorge Silva, não pode falar muito, né? CPF, né, Chicão? Vocês têm um nome maravilhoso, um endereço maravilhoso, um CEP maravilhoso. Dona Magda, eu e o Vitorino tratamos a Roberta como uma colega, uma amiga. Agora o Ruschel tem óbvio. Toda a bancada sabe. O Mário também sabe. Vai voar meus papéis aqui. Ninguém está falando de como vocês trataram. É que vocês são assim. Que nem soldado. Vocês são assim. São e ela é muito delicada. Então ela foi como a Ana é do futebol, ela vai dar um cotovelaço em cada um, vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco. Ana da Resistência. Eu botei a Ana da Resistência lá. E outra, quem manda essa bancada é a Dona Magda. Com licença, vamos parar vocês dois? Não, Chicão falou. Só um pouquinho. Não, que mulher os dois. Tem investimento, não garante. Mas isso aí ele faz sempre. Tu não estavas aqui o dia que ele me botou um preço em mim para fazer um programa, que eu não quero me lembrar. Deixa assim. Vamos mudar de assunto. Ruschel, a palavra é tua. Não, precisão tua. Vou falar dos famosos, porém de uma forma jurídica, que é o que nos interessa, dona Magda. A dona Fernanda Lima, uma gaúcha, nossa, que filha de Porto Alegre, nossa irmã de um amigo que joga comigo todos os sábados, querido Rodrigo Lima, ela, ao encerrar um dos programas que apresenta, ela fez um editorial a favor da mulher.
né? Um discurso bem feminista, defendendo as mulheres. E o cantor sertanejo, como é que é o meu amigo? Eduardo Costa, resolveu adjetivar sobre a moça. Mas isso faz tempo. Chamou ela de imbecil. Sim, ok. O fato já ocorreu. Já ocorreu faz tempo. É que nós queremos tratar da Só quero dizer para os telespectadores, porque se tu fala, as pessoas acham que foi hoje e vão procurar. Não foi hoje, isso é uma rusga. Uma rusga antiga deles. Aí, é que teve desdobramento. Passados uns dias, porque às vezes o que está no Mé, tomou um mezinho, né? Vai para as redes sociais, diz alguma coisa. Cara. Passaram alguns dias, eu estou criando benefício para ele. Passaram alguns dias, ele veio e se retratou, dona Maria, mas não pelo conteúdo. Ele pediu desculpa, mas não pelo conteúdo, e sim pela forma, porque ele foi grosseiro. O que a bancada estranha. A bancada não aceita a grosseria. Aqui não, ninguém é grosseiro. Nossa bancada aqui não aceita. Tem duas formas de grosseria. A de verdade, que nem é do Vitorino, e aquela sutil, né, Vitorino? Aquela traíra, pá, nas costas. Pois não. Mas de qualquer maneira, então, ele se desculpou, mas não teve a humildade de se desculpar pelo conteúdo. Ele manteve o conteúdo, mas só que pela forma. Precisava ter porque feito ele tinha sido agressivo, né? E aí isso então virou um processo, Dona Maria. Nós teremos agora, dia 19, a primeira audiência. Foi feita uma queixa, e ele vai responder. Doutor, posso lhe fazer uma pergunta? Pois não. Por como que a justiça brasileira leva anos e anos nesse processo, tudo acontece com uma rapidez em 30 dias. Por quê? Porque... Olha, eu vou te dizer assim, uma resposta. Cada fórum tem o seu número de processos. Pode ser. Não, tu está respondendo, vamos lá. Eu estou tentando dar uma resposta técnica até onde eu me permita ir. Não, tu faz a técnica e nós fazemos um contraponto com a prática. Lógico. Eu estou dizendo o seguinte, que um processo ele pode no Rio de Janeiro durar 2 anos e aqui pode 6 meses. Eu andei dando elogios aqui ao Tribunal de Justiça. Ela processou ele, né? Os recursos estão subindo em 3, 4 meses, já estão sendo julgados em segunda instância. Isso é um elogio ao nosso Tribunal de Justiça. Tem Tribunal de Justiça que ainda continua demorando 3, 4 anos para julgar um processo. Então o Brasil é muito grande. Isso é um inquérito que faz uma delegacia, faz uma queixa-crime e ele vai ter audiência, ele vai prestar depoimentos. Então, às vezes é mais rápido o inquérito, se quiser que seja mais rápido. Não vai dar nada, é só aparecer. Ele tá em inquérito, vai aparecer. É um inquérito. É um crime por calúnia, injúria e difamação. Então, ele vai começar a prestar o depoimento. Porque ele chamou ela de imbecil. Entre outras coisas, imbecil. Isso que eu queria saber. Mas aí E outra coisa, né? Ela ficou muito furiosa porque a Globo colocou num programa aí. Ela é dona da Globo agora, né? Desculpa, mas... Virou dona da Globo. Ela tá passando... Não, e o discurso... Ela tá indo além das tamancas, ela não tá com essa bola toda. E o discurso que ela fez, estava longe de ser discurso feminista, foi um discurso ideológico. Exatamente, obrigada. Não tem nada a ver de feminismo. Não tinha nada a ver com feminismo, foi um discurso ideológico contra... Só faltou citar nomes, mas foi um discurso ideológico. Muitas mulheres. E outra coisa, o Rio de Janeiro é complicado, porque lembra que o Bolsonaro foi condenado lá, porque xingou, a Maria do Rosário xinga ele, tá tudo certo. Ele xingou a Maria do Rosário. Não pode. Aí o João Willis cuspiu nele, se ele chama o João Willis de qualquer coisa, a Justiça do Rio de Janeiro também tem as coisinhas lá que eu vou te contar, né? E não é de hoje. Mas o Bolsonaro, naquela ocasião, estava defendendo justamente a violência contra quem pratica... Não, ele não estava defendendo, ele estava criticando a violência. Perdão, exatamente. Estava criticando a violência contra a mulher. Eu gostaria só de... Até em violência contra a mulher, né? A ministra, recentemente, hoje, na realidade, Damares Alves, a nossa futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, deu uma declaração muito polêmica a respeito da Bolsa Estupro, que essa seria um intento, um projeto que ela pretende investir, porque ela acha que até ser responsabilizado aquele que cometeu o ato, que realizou essa violência contra a mulher, ele vai ser responsabilizado e tem que arcar com os custos dessa gravidez, porque hoje aqui no Brasil, quando ocorre o estupro, a mulher tem a possibilidade de fazer um aborto, mas ela acha que isso não deve acontecer, que essa gravidez deve ser levado até os últimos estágios, a criança deve, depois, com o intento da mãe, passar pelo processo de adoção ou ser criada, mas algo que me preocupa, e eu não vou dar porque é uma opinião, mas vou embasar ela aqui através de dados. Em 2016, foram 49 mil estupros registrados pela polícia, 51% deles acontecem com crianças, ou seja, meninas e meninos entre 0 e 14 anos. E o dado que preocupa ainda mais é que 30% desses estupros eles acontecem dentro de casa,
os pais são os responsáveis por esses estupros. Pai, e 24% deles são os padrastos. Como cria uma família, crianças, lembrando, de 0 a 14 anos, meninas que engravidam têm que cuidar dessa criança sem estrutura nenhuma familiar, porque o pai acaba sendo avô e pai dessa criança. Assim, ó, lamentável esse discurso. Concordo. Por mais que se tenham visões ideológicas, isso não pode acontecer num país que não fala de educação sexual nas escolas e quer pregar a bolsa estupro. Me perdoe para a ministra. Eu acho que essa ministra está bem engraçada, né? Foste maravilhosa nos teus dados, no teu posicionamento, e eu só quero complementar pensando o seguinte, quer dizer, como é que fica pelo lado da criança? Ela já vai ser considerada por todos que ela é resultado de um estupro. É de uma insensibilidade, de uma agressão absurda. Absurda. Realmente ter essa visão fechada a respeito do estupro, né? Uma visão ainda mais conservadora do que já existe. E realmente é uma coisa que é uma tendência até mesmo do governo e ainda mais desta ministra. E como a Ana disse, aí existe uma dicotomia enorme entre pregar que uma mulher que foi estuprada, né, entender que uma mulher que foi estuprada tem que levar essa gravidez até o fim e pregar que não tem que ter educação sexual dentro das escolas. Não, então é uma coisa que diverge, contraditória, antagônicas, exatamente. Então, e ainda mais aquelas pessoas que também não aceitam a camisinha, não aceitam que adolescentes de 14, 15 anos coloquem um DIU, que é um método contraceptivo, que aqui foi oferecido, que teve muita gente que foi contra, né? Então, as pessoas que não têm acesso, que são pobres, a gente sabe que o DIU custa, que para colocar também custa. Então, quando o governo resolveu, então vamos, né, dar a essas adolescentes a possibilidade de um método contraceptivo, não, foram contra. Querem. Então, assim, as pessoas têm que ter uma posição coerente. Não quiseram porque estão incentivando a prática do sexo precoce. Mas elas já estão. Não adianta. Elas já estão. Não vai ser o método contraceptivo que vai levá-las a transar mais. Não, elas já estão engravidando. A televisão, a internet, as mídias, eles sexualizam a mulher, ela sempre foi sexualizada, mas também tratam e abordam o sexo. E em alguns momentos os próprios familiares se aproveitam dessa situação para agora tu já é menininha, tu já é moça, tu tem que ser iniciada. E eu, sinceramente, já tive um caso que a pessoa que sofreu esse abuso, ela falou assim, ele preferiu dizendo que ele iria me iniciar, o meu pai, porque ele era a pessoa que ia ter cuidado comigo. Horror. Então, senhora ministra, a senhora precisa se informar um pouquinho mais do país que a senhora aí vai gerir uma secretaria, um ministério tão importante como o das mulheres, da família e dos direitos humanos, que a senhora também defende, além das mulheres e das crianças. Dale, Ana! Isso aí, Ana, muito bem! Muito bem, aquela menina ficou mais... A nossa produtora vibra feito um gol do Grêmio. Verdade. Tá vendo como ela melhorou? Melhorou. Ela precisava vir para um lugar onde ela tem liberdade, onde ela pode se expressar, onde ela fica ao lado de quem tem postura, eu e o Chicão. Gritando. Postura é comida pra galinha, sabia? Se impor, entendeu? Não é do lado de... Dona Magda, pois não. Vamos aos abraços. Primeiro, a dona Marluce e a sua filha, querida, 5 aninhos, que aniversariou domingo. Um abraço, parabéns. A dona Michele Lenhard e o seu marido Fratos, que residem hoje nos Estados Unidos, ele é atleta olímpico, ela é ex-atleta olímpico, né, da natação, que representa o Brasil nas Olimpíadas, um orgulho. Eles estão aqui passando as férias e de Lajeado nos assistem. Então, me encanta isso. Um abraço nesse querido casal. Já que o senhor está com a palavra, doutor Ruschel, eu quero ler um e-mail para o senhor. O doutor Ruschel desconversou e não mandou o abraço para a namorada. Continuo não querendo ajudar. KKK, abraços Mas mesmo. eu ia falar que eu fui abruptamente interrompido. Então manda de uma vez, senão ele vai... Eu quis dizer o seguinte, que a minha consorte recebe o abraço diariamente, no local, dia e hora apropriado. Mas ela vai gostar de receber daqui ela vai receber, depois de toda essa corneta. Então, aí, Dani, vai um abraço e toda a banda. Teu, meu amor, um abraço, meu amor. Dani,
Dani, um abraço, te amo. Na câmera 3 com o Toninho. Vai. Ele fica... Não, ainda bem que ele fica vermelho. Parecendo que eu tô vermelho, que vergonha. Dani, tudo falso. E ele não mandou. Não, ele não vai mandar o seu beijo, vai mandar o abraço, fiz tudo que tinha. Tudo falso, Dani. Tudo falso. Não é abraço, é beijo, né? Dona Magda, para que serve aquela faixa azul exclusiva para ônibus na Avenida Teresópolis para frente? Fui até a Ípica levar uns materiais para exames hoje à tarde e notei. Carros andam na faixa exclusiva e os ônibus andam na via. Eu sou motoboy. E não entendo, a Guarda Municipal só quer saber de ficar no centro histórico e no gasômetro multando. Eles não são eles que multam, mas eles ficam ali fiscalizando. Fiscalização mesmo, nada. Boa noite, turma, show. Dona Magda, quero responder porque também me chamou a atenção isso, só que eu descobri uma coisa com muita surpresa e positiva. Não é todo horário que aquela faixa azul funciona. Sim. É durante a semana, num determinado horário comercial. Fim de semana ela não funciona. Fim de semana tu podes andar ali, existe depois de um horário e antes de um horário que tu também podes usar. Ok, mas aí eu te pergunto, quem agora, sabe isso? Pois é. Quem fiscaliza se está no horário certo ou não? Por isso que eu descobri com certeza. Com certeza. Então, se vê, às vezes, as pessoas andando, às vezes o trânsito até está trancado no horário que se poderia usar aquela faixa e as pessoas vou falar mais uma coisa, ela já está muito clarinha, aquela faixa. Tem que pintar. Azul bem forte, porque senão as pessoas não enxergam. As pessoas não enxergam, ela está cheia de problemas, cheia de problemas. Não adianta. Magda hoje teve uma notícia bem legal. Pelo menos eu fiquei feliz. A Austrália reconhece Jerusalém como capital de Israel, mesmo sem transferir a embaixada de Tel Aviv, por uma única razão. Custaria 200 milhões de dólares essa mudança. Então, mais um país importante que está reconhecendo, com todos os louros, fica aí, né, Mar? É isso aí. E fazendo uma ligação com essa sua informação, o presidente Trump está muito preocupado com o provável pedido de impeachment em função do crescimento do Partido Democrata no Congresso americano. Existem várias versões, é um assunto muito sério, porque nunca na história dos Estados Unidos um presidente foi empichado. Nenhum deles, né, o que aconteceu com o Nixon fez a sua carta e pediu a exoneração do cargo. Inclusive, eu tenho as imagens do momento que ele calmamente vai para a televisão anunciando a sua saída da presidência dos Estados Unidos. Richard Milhous Nixon, que aliás foi um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. E o Trump está muito preocupado com isso, existem muitos escândalos estourando, mas principalmente o escândalo da campanha e auxílio dos russos através das redes sociais para defenestrar e denegrir a imagem da Hillary Clinton. Esta é uma notícia importante. E como você disse, o Brasil também vai passar a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém já no próximo ano que chega. Desde o início ele já tinha Essa é uma posição. Não vai mudar de ideia. Inclusive fui eu que notei que na casa dele atrás tinha uma menorá, que é o símbolo do judaísmo. Judaísmo, sem dúvida alguma. Falando em formação, trabalhos em altura, você sabe. Se não sabe, eu vou dizer agora, é com a Vertservice, porque ela é especializada em limpezas, pinturas e reparos com sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, o mais rápido e mais econômico. A manutenção e reabilitação de fachadas, lembre sempre, é com a Vertservice. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Você pode fazer o orçamento para a sua residência, condomínio, empresa ou indústria. Mas lembrando sempre que trabalhos em altura é com a Vertservice. www.vertservice.com.br, Carla. Posso falar? Pode. Outro. Quer molhar o bico? Não, depois que a Carla falar, eu gostaria de ter uma participação nesse programa, se for possível. Olhando o sofrimento da figura. Quero responder a um telespectador que não colocou o seu nome igual. Eu vou responder. Ele se dirige a mim. O final do telefone dele é 5336. Ele diz o seguinte: engraçado a Carla falar sobre o que tenha que ter educação sexual nas escolas, sendo que o presidente que ela votou se utilizou da desinformação dizendo que estavam incentivando o sexo nas escolas. Pare de fazer esse discurso, pois conheço o seu tipo, disfarçando de esquerda. Quero dizer ao senhor ou à senhora, que não sei com quem estou tratando...
não disse. Não, os números, Tu penúltimos. posso dar tudo. Fez o senhor ou senhora tal da... Muito bom. A senhora 5336, que na ocasião da eleição eu tinha duas opções. Ou eu votava em alguém que realmente é uma pessoa mais conservadora, mais do que eu, bem mais do que Muito eu. bom. Ou eu votava na mesma coisa e na corrupção que acabou com o nosso país. E eu preferi votar, então, numa mudança, talvez uma mudança de direita, de extrema direita, talvez conservadora demais. Acredito, e já disse isso quando ele venceu, que depois que ele levou a facada, eu acredito que ele está uma pessoa um pouco mais equilibrada e tranquila e não tão extremista quanto eu achava. Então, achei positivo essa mudança, né? Porque depois, quando a gente está entre a vida e a morte, realmente a gente deve repensar muita coisa. Muda os valores. Exatamente. Ou eu votava naquele que muitos chamavam, eu acho que não tinha melhor adjetivo, que era o poste, porque quem mandaria no Brasil seria um presidiário. Então, a minha postura entre um e outro foi realmente votar no Bolsonaro. Não que eu avalize tudo que ele pensa e todas as coisas que ele disse. Mas, entre uma coisa e outra, eu preferi a mudança. Boa noite, bancada, diz a Cristina Pujol. Acho incrível o pessoal de esquerda estar hoje falando sobre qualquer coisa contra Bolsonaro e insinuando coisas. Muito me surpreende eles enxergarem alguma coisa, pois fomos enganados de 2002 até a data de hoje e nunca ninguém viu nada. Mari Barcelos. Eu acho que todo mundo viu, né? Todo mundo viu. Inclusive o juiz, o doutor Vladimir Hungria, da 5ª Vara da Fazenda Pública do Rio de Janeiro, viu uma coisa muito séria. Eu achei, vou relatar para vocês, esse fato profundamente interessante. No Rio de Janeiro, se descobriu que o aumento das passagens de ônibus foi em função de uma propina para o Sérgio Cabral, de 0,27 centavos por passagem. Sabe o que o juiz fez? Mandou, daqui a 60 dias, diminuir o preço da passagem. O preço da passagem. Para devolver, entre aspas, esse dinheiro aos passageiros que viajam nas linhas intermunicipais do Rio de Janeiro. Parabéns ao doutor Vladimir Hungria. Agiu corretamente, tem que devolver, porque o Sérgio Cabral, eu já falei diversas vezes aqui, almocei, jantei, o Sérgio Cabral, presidente da LERJ e tal. O Sérgio Cabral foi uma das grandes decepções que eu tive. Um falso, um mentiroso e um bandido. Por isso que ele está na cadeia. Gustavo Vitorino, a palavra é toda sua. O governador Eduardo Leite vai ampliar de 17 para 22 secretarias aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou preocupado, viu, governador? Porque nós estamos sem dinheiro. A gente está numa peladura, numa pindaíba de dar dó. O senhor fica criando mais secretaria, desmembrando secretarias e criando mais CCs, mais cabidões de emprego. Eu acho que o senhor deveria dar uma satisfação à população. Outra coisa, hoje ele nomeou mais um secretário para a área de planejamento e meio ambiente. Ele botou um advogado. Eu não tenho nada. Será que desconhecimento ou é o QI? Alguém indicou que a gente gostaria que ele não estivesse fazendo. Eu vou ser honesto com você. Ele está querendo trazer gente de fora. Está querendo trazer gente de fora. O que ele atua? Esse secretário de São Paulo, do Rio de Janeiro, está querendo... Eu não sei, quer sinceridade? Eu acho que o nosso futuro governador, esse jovem, está bem perdidinho. Está bem perdido. Ele caiu na rede da política. Eu acho agora. Que não, mas eu respeito a opinião. Ele está contra a parede. Eu não vejo firmeza. Dá impressão. A senhora é o fulano, porque eu acho o fulano que não, mas dá isso. impressão. É o Beltrano, que o Beltrano é aquilo. Aí fez um discurso de austeridade. Aí vai ampliar de 17 para 22 secretarias. Gustavo, eu só acho o seguinte, vamos dar uma chance para ele. Se as pessoas votaram, é porque elas querem... Roberto, não, todos nós estamos dando uma chance. Ninguém está negando. Todos vão ser avaliados. Só eu acho que os primeiros sinais não são bons. E é isso que eu estou manifestando. Os primeiros sinais, na minha opinião, são de desacordo com o que está acontecendo. Porque o Bolsonaro, todo mundo que critica o Bolsonaro, mas o Bolsonaro está botando... na área de planejamento, está botando alguém com experiência no planejamento. Na área de infraestrutura, está botando um engenheiro. Na área não sei o quê. Foi a promessa dele, está botando técnicos e cargos técnicos. Aqui no Rio Grande do Sul está um negócio meio... Só nos tira uma dúvida, Carla, e eu não entendemos. O advogado, esse é de que área? Não tem nada a ver? Exatamente. Como é que é? Ninguém sabe quem é. Não, tu nem sabe ainda quem é? Tu não sabe o nome?
Sei o nome, mas eu procurei hoje. Não faço a mínima ideia quem é. Bom, em compensação, certamente alguém vai nos dar essa informação. Pode vir a ser um excelente secretário. Aí é como a Roberta disse, vamos esperar para ver. Mas eu tenho que comentar, minha obrigação alertar, né? Alertar. Esse salário que eu ganho aqui é para opinar. E a minha opinião é que hoje a coisa está um pouco da impressão que está meio à deriva. Não sei quem, o PTB, o PDT, o PQB, o Diabo Carrega, todo mundo querendo conversar. Em compensação, o governo federal, e nesse sentido, acho importante deixar registrado que o governo federal está muito rápido em nomear as pessoas, e as pessoas, as equipes de transição, estão debruçadas, estudando, buscando números, achando soluções, angariando projetos, mobilizando a sociedade. Há muitos encontros de empresários acontecendo, do governo, da transição do futuro governo Bolsonaro, que, diferentemente do nosso Eduardo Leite, que está demorando um pouco para fazer essas nomeações e no momento que faz as nomeações, esses nomeados vão poder se inteirar de um assunto tão importante que o Sul tanto precisa. Mas eu gostaria de fazer o registro que Vicente Falcone, que é um craque na gestão, ele já assinou contrato com o novo governo Bolsonaro e vai ajudar a diminuir custos. Tomara que tu tenha razão, Roberto, sem dúvida alguma. Ana. Hoje vou tomar o lugar de você quer tomar uma cerveja, eu digo, vou junto. Não, vamos depois do programa. Mas isso depois do rabicho aqui, já vai estar depois da meia-noite, todo mundo está liberado. Mas o programa Mais Médicos, então, 106 vagas não tinham sido preenchidas, não tiveram inscrições de médicos formados no Brasil para ocupar essas vagas. O que preocupa é que 86 delas são do Amazonas. A região do Amazonas tem a principal dificuldade para trazer médicos e profissionais para essa área, porque muitas comunidades são ribeirinhas. Os médicos precisam fazer um deslocamento de barco, às vezes não tem, a medicação demora para chegar, é bem complicado. Mas justamente hoje que abriram as inscrições para que médicos formados no exterior façam, então se candidatem a ocupar essas vagas, o sistema estava bem instável. Até houve uma manifestação oficial dizendo que o sistema vai ser melhorado para que não ocorram mais problemas, e os médicos que se interessarem, formados no exterior, para ocupar essas vagas, têm até sexta-feira para enviar a documentação. Então, você que conhece alguém que está precisando dessa vaga e goste do Amazonas, porque é uma zona que precisa muito desse serviço aí. Então, indique o site e os meios oficiais até sexta-feira. Tem que gostar muito. Complementando a sua importante notícia, só atento para o dia 14. Dia 14 é o prazo final para a comparência daqueles que se candidataram. Então, 106 é o que não se candidataram. Os demais se candidataram, mas 4.500 já se apresentaram. Então, dia 14 nós vamos saber quem se apresentou, quem não se apresentou perde a vaga, e aí este edital está valendo para preencher novamente as vagas inscritas. De medicina tu não entende assim para poder te inscrever. Mas o sistema sim, do site. Não, porque o Gustavo tem de tudo, né? Da unha encravada, a queda de cabelo, vamos lá. Da fimose, não, só gostaria. Fimose? Ah, não, quem é que tem a fimose, seu Marco? Não, ele falou um dia sobre a fimose, ele fez até... Não, ele dando explicação, tu não tem noção. Chegou, vamos lá, Mari. Eu só quero dizer que a Amazônia, eu conheço a Amazônia, conheço alguns locais, conheço Manaus, conheço algumas cidades do interior, o estado é muito grande, muito maior que a maior parte, ou quase a totalidade, tirando a Rússia e dos países da Europa, a Amazônia né? 3 milhões de quilômetros quadrados. Não existe nenhum país na Europa, exceto a Rússia, com essa grandiosidade territorial. Agora, o que acontece é o seguinte, eu acho que o jovem médico, isso é opinião, né? É minha opinião, né? Como experiência de vida, passar 2 anos, eles vão me xingar depois que eu disser isso, né? Eu conheço lá, tem barata, entra na janela, tem que ter proteção na janela, quando a gente eu conheço o Acre, conheço toda partes daquela região. Então, como experiência de vida, um jovem, 27, 28 anos, passar 2 anos lá e ter mais conhecimento, ver determinadas doenças, o procedimento, estudar e verificar tudo isso. Eu sei que as viagens são longas através de barco, eu sei que existem aqueles insetos da Amazônia, que são insetos que podem, a malária, etc., tantas doenças terríveis. Mas os médicos, os jovens médicos e aqueles outros médicos que já com seus 70 anos de idade, 68 anos de idade, já no final de carreira, eu vou passar 1 ano, 2 anos lá, justamente para conhecer e ter uma profundidade maior da medicina, que é a mais nobre das profissões. E ainda agregando
ao que o Marne falou, muitos jovens que recém saíram da faculdade estão aderindo ao programa Mais Médicos pelas oportunidades salariais, porque os salários acabam sendo superior às regiões oferecidas e até mesmo é muito caro hoje montar o próprio escritório de medicina, montar justamente o consultório, perdão pelo uso equivocado da palavra, mas só que acaba sendo também oportunidade para os jovens conquistarem uma experiência muito importante, porque para o resto da vida tem o contato também com médicos mais experientes e capacitados, fica aí uma boa oportunidade para quem está saindo da faculdade. Dona Maria, as pessoas não fazem a conta, é de salário, é 11 mil e pouco, mas tu ganha moradia, tu ganha alimentação, isso se tu for computar quanto tu pagas hoje para morar, é livre, isso é quase 15 mil reais, isso tem ajuda. É dinheiro para... 11.800, mais esses benefícios. Mais esses benefícios, quanto é que tu paga para morar hoje, né? De aluguel e condomínio. Tu tendo alimentação somada a uma renda limpa de 11 mil. Eu não estou dizendo como é atraente, né? Não, é solteiro, não tem problema nenhum. O senhor já não poderia ir se fosse médico. Não, ele até poderia ir. O problema dele é o futebol. Mas joga com os a bola ia cair nos rios lá, Dona Maria. Mas o problema dele, como é que ele vai jogar futebol? Por favor, respeitem meu amigo Ucho, ele é um homem de famílias. Com um amigo desses, tu tá mega servido de... Não me ajuda. A FENABAN está se mexendo aos pouquinhos, sorrateiramente em Brasília. Vem aí uma decisão do Banco Central que vai trazer uma encrenca para o mercado financeiro. O Banco Central, para provar a sua incompetência na fiscalização, assim como também as autoridades ligadas à fiscalização monetária no país querem provar a sua incompetência punindo a população. Eles querem proibir em território brasileiro saques acima de 10 mil reais. Qualquer pessoa, qualquer operação ou transação acima de 10 mil reais deverá ser feita eletronicamente ou diretamente na agência, nunca em saque de dinheiro. Esse é um projeto que circula e ganhou muito corpo nos últimos tempos no Banco Central, no Ministério da Fazenda, e pode, inclusive, passar de governo para governo, porque a gente sabe do poder e da força que a FEBRABAN, o lobby dos grandes bancos, tem em Brasília. Está batendo na porta, Eles conseguiram fazer uma limpeza e deixar 5 ou 6 bancos donos do Brasil para aplicar o juro que querem, para fazer o que bem entende. Então, esse é um problema que vai cair no colo do Bolsonaro. E se ele não tomar cuidado, o lobby da FEBRABAN aprova no Congresso Nacional. Isso é uma punição à cidadania. Cidadania que já é punida, já foi punida pela dona Dilma, pelo seu Manteiga, com aquele IOF de 6% sobre as operações em dólar com cartão de crédito. Ou seja, nós temos que fugir do perfil socialista. E quando você cria regras como essa, você está trazendo um perfil socialista de controle da população. Não é controle monetário. Controle monetário se faz com fiscalização, não com restrição. Isso é uma restrição, não é fiscalização. Vai facilitar a fiscalização. Trabalhem, amiguinho. É verdade. Tu Trabalhem. sabe que dificulta a vida da gente, cobra uma fortuna. Mas eu, nesse ponto, eu sou a favor dessa regra. Essa regra faz parte desse manifesto que eles até fizeram, que eu comentei na semana passada, desse encontro que teve da FEBRABAN, foi na semana passada. E vou dizer mais, eu acho que juntando essa questão da fiscalização do COAF e impedindo esse tipo de ação, facilita retirar a chance de lavagem de dinheiro. Esse é o discurso deles. Mas eu acho, Gustavo, deixa eu fazer uma... Deixa eu discutir Esse é o discurso deles. Deixa eu dar uma Agora, contribuição. quem paga os funcionários em dinheiro? Como é que faz? Deixa eu dar uma contribuição, Gustavo. Vai ter que abrir conta em banco. Abrindo conta em banco, você cria produto para os bancos venderem para os funcionários. Torna um alvo. Deixa eu dar uma contribuição, Gustavo. De saqueadores, uma conta em banco hoje, você é alvo do sistema bancário, do sistema financeiro. É isso que os bancos querem. A FEBRABAN querem que uma empresinha de 5, 6 funcionários tenha uma conta salário. Gustavo, deixa ele falar. Estão enfocando pelo lado errado. Eu sou contra, evidentemente que sou contra, né? Esse regramento, não há nada que justifique. Mas, mais uma vez, o interesse da FEBRABAN, Gustavo, é no seu custo. Como eles estão tendo as transações em dinheiro, estão sendo alvo de assaltos e de... É para isso. Porque, como hoje, para tu mandar mais de 10 mil reais, tu tem que dizer a origem e o destino e a procedência. Ou seja, já está dentro do COAF.
Então, o fato de proibir a circulação do dinheiro é só uma bobagem, é só um entrave. Por que esse entrave? O que eles querem? Eles querem que não circule moeda para desestimular esses assaltos, ou seja, eles vão poder pôr menos dinheiro nos caixas eletrônicos, porque vai se cada vez usar menos dinheiro. Então, papel. A força da FEBEBRAN é no benefício dela, porque, volto a dizer, qualquer transação... É benefício dela, porque tudo vai ter que passar em banco. Mas quanto que não foi benefício dela? Não, mas se fosse segurança, se fosse COAF, se eu te mandar 10 mil reais, eu tenho que dizer, esses 10 mil reais eu ganhei de salário, estou mandando pro Gustavo Vitorino no CPF e tal, para poder... Então tá tudo legalizado. Custa 23 reais o dólar. É isso que eles querem. É isso que eles querem. Aí é outra. E ainda tem a tarifa. Eu tinha esquecido da tarifa. Se for TED, é 57. Não, o TED é 18, em torno de 18, 17. Não, o TED é mais, Mari. Depende do valor, ele é proporcional ao valor que tu faz. Mas ainda tem a tarifa, eu me esqueci da tarifa. É vigarice. Olha, o Mário fez uma transferência de milhões e foi isso. É o único aqui que tem pra isso, dona Magda. Posso falar dos deve aniversariantes? com todos os negócios que ele tem. Posso falar dos aniversariantes? Que eu transferi foi 4 sabugão que eu comprei no Vamos lá, os aniversariantes. Primeiro, o compositor francês Hector Berlioz, compositor francês maravilhoso. Robert Koch, médico e bacteriologista alemão, aquele que descobriu o bacilo de Koch, da pneumonia. O Max Born, o físico alemão, grande físico alemão. Fiorello LaGuardia, político norte-americano, foi prefeito de Nova York e empresta seu nome ao aeroporto LaGuardia, lá em Nova York. Alceu Amoroso Lima, Carlos Gardella, eu já falei. Que era um educador, crítico literário e que escreveu um livro chamado Jornalismo como Gênero Literário. Esse livro, por jovens jornalistas do Alceu Amoroso Lima, deve ser lido. Jornalistas, o jovem que quer conhecer um pouco de um jornalismo de uma época, de uma estrutura jornalística de uma época, tem que ler esse livro do Alceu Amoroso Lima. Gilbert Roland, ator mexicano que vivia nos Estados Unidos. Noel Rosa e o seu Feitiço da Vila, um grande compositor brasileiro. Tinha o problema, ele foi tirado por força, né? Então, quando o médico foi tirado, ficou com o queixo destruído. Ele morreu com 27 anos, porque ele passava a noite inteira bebendo e fumando. Morreu com 27 anos. Tísico, né? Tísico, né? Jean Marais, um dos maiores atores da história do velho cinema francês, do antes da guerra e depois da guerra. Ele fez filmes espetaculares e, na minha modesta opinião, o cinema francês é um dos melhores cinemas do mundo. Por quê? Porque o cinema francês tem diálogo. São diálogos, né? Ele tem diálogo. E o cinema americano é ação, tipo que o Sr. Vitorino. Sr. Vitorino só gosta disso aí. O troço legal. O Vitorino, se não mata os 200, o Vitorino não é o quê? Filosófico. Se não mata os 200 no filme do Parvo, Tarcanho. Como é que é parvo? Parvo, Tarcanho. O senhor que está invado de parvoíce. O cinema. 1, 2, 3, fala comigo. Chato. Um passito pra cá. Jean Marais, cinema francês fantástico. Diálogo, para as pessoas que gostam de aprender alguma coisa. Tem outros que não aprendem. Diálogo para o século Zé Maria. Olha, não é uma entrevista. Isto não é uma entrevista. O Mário Barcelos está falando que ele quer sobre os aniversariantes. O único que me defende é o Sr. Ruschel aqui, né? Eu vou deixar ele te interromper agora. E a senhora também. E a senhora também. A senhora não deixou terminar? Vamos uma vez, encanta isso também. Kerry foi candidato à presidência dos Estados Unidos, foi secretário de Estado, uma figura, um homem multimilionário, né? Como o Henrique Meirelles também. Gastou 50 milhões do bolso dele, 1% só dos eleitores brasileiros. Brenda Lee, lembra da Brenda Lee? Cantora americana, Jambalaya, que foi um sucesso na sua época. Cristina Onassis, a milionária mãe da Tina Onassis, foi casada, como é o nome do Doda, né? Doda lá, como é que era? Ele não é, Doda Miranda. Doda Miranda, mas não é um cavaleiro. Não é mais, depois que ele deu uma escapadinha. Não é mais, a Tami Miranda também. Claro.
descobriu? O Mário Gomes, ator brasileiro, completando hoje 66 anos. Mário Gomes. Aquele da cenoura? Você vê. Que é isso, dona Wanda? Que comia cenoura na beira da praia, não disse pra ficar bronzeado, não disse nada. Inclusive, viu a entrevista dele, ele acabou... O exemplo vem de cima. A atriz brasileira Elisângela, completando 64 anos, o Tuca Andrade, que é um ator brasileiro, oriundo lá do Recife, um belíssimo ator. O Cássio Escapim, ator e diretor teatral brasileiro, trabalhou muitos anos na TV Cultura, fazendo Rá-Tim-Bum e outras séries da televisão. São esses os aniversariantes. Muito bem. Agora, eu quero dizer aos senhores o seguinte. Tem algumas coisas que eu tenho muita dificuldade, se eu estou certa, se eu estou errada. Mas com tanta coisa para ser votada e aprovada na Câmara Municipal de Porto Alegre, e com todo o respeito que eu tenho pelo vereador Paulo Brum, do PTB, eles, na manhã desta segunda-feira, aprovaram o projeto de lei do vereador Paulo Brum, que estabelece um novo símbolo, culturalmente é pictograma, para atendimento prioritário e espaços reservados a idosos dos estabelecimentos da capital. Ao invés de um boneco curvado de bengala, ele agora estará ereto ao lado dos dizeres 60 mais. Não, né? 60 mais? 60 e um sinal de mais de... Mas por que 70? Ele aumentou? 60, não. 60, a Véia da Praça, 60. 60, a Véia da Praça. Ele substituiu o bonequinho. Mas, gente, acontece o seguinte... Agora o bonequinho... Não, é que o que acontece? Nem todo mundo vai prestar atenção e esta imagem, ela mostra que é uma pessoa idosa. Qual é o problema, vereador? É que nem as meninas com tanto problema que tem por aí. É verdade. Não, né? Não tem nada, não é pejorativo, não é nada. Magda, a imagem é a coisa que fica com mais rapidez, vereador. Verdade, mas agora já perderam tempo. Até porque tempo. É um símbolo nacional, né? Não, mas aqui em Porto Alegre tem que ser diferente. Por diferente. Gaúcha é diferente. Por isso faz da porcaria. É verdade. Magda, as corporações, mais uma corporação. Posso, depois da Febraban, mais uma? Pode. Sabe que as construtoras conseguiram aprovar agora em Brasília? O quê? Aos 50%? Agora, se você comprar um imóvel na planta... Isso é ridículo. Fizerem lambança com o imóvel, demorar para entregar ou não entregar, você desistir, você perde 50% que você pagou. Isso chama roubo. Vigarice. Estão roubando de nós. É vigário José Agora, eu queria saber quantas leis eles aprovaram para defender as pessoas que compram apartamento na e não planta recebem e nunca. com papel na mão. Quantas leis foram aprovadas para responsabilizar civilmente os proprietários dessas construtoras, para responsabilizar os bancos que financiam esses vigaristas? Porque os bancos têm responsabilidade, sim. Ele vai financiar o imóvel. Sim, ele vai financiar o imóvel, mas ele tem que ter o imóvel para financiar. E os bancos, na hora de pegar o terreno ou na hora de buscar o seu prejuízo, eles sempre chegam primeiro que os lesados. Cadê as leis? Senhores legisladores, vamos legislar para a cidadania, para a população. Mais uma vez, uma corporação foi a Brasília com a pasta cheia de dinheiro e aprovou o que quis, o que bem entende. O outro projeto, aquele da Febraban, está em estudo. Esse já foi aprovado. Portanto, minha recomendação... Nunca mais compre imóvel na planta, porque nós vivemos num país sem lei, um país que ataca o consumidor, que ataca o cidadão, que beneficia as corporações. Porque o grande golpe de um tempo para cá é esse, é lançar um projeto do não sei o quê, lhe vendem um monte de papel, você paga pouco na entrada, porque você faz entrada facilitada. Depois você fica abraçado nessa entrada, aliás, vai receber de volta, se conseguir receber. Parabéns, Brasília. Vocês continuam pensando com o nariz. Que vergonha. Gustavo, ele só tem um argumento, que tomara que vingue, que é justamente da diminuição desse custo, em razão de que a insolvência não vai ser diluída com todas as pessoas que compram. Então, vai ficar restrita ao risco daquela pessoa que começa a ficar inadimplente. Então, isso é algo que
é visto pelo empresariado como favorável e que se pretende dar uma guinada. Não tem inadimplência. A discussão é o que você pagou, você perde 50%. O que a gente paga, muitas vezes, está inserido, está embutido neste valor justamente o risco que é muito comum das pessoas não conseguirem honrar as parcelas e de ficar inadimplente. Então, neste momento, as construtoras estão se comprometendo a diminuir. Então, vai ficar muito pesado para quem não honrar, mas quem honra vai pagar menos. É o que eles pretendem. Tem uma confusão aí, olha bem. Não é para os inadimplentes essa lei. Essa lei é para a desistência voluntária. Não, está falando de custo de construção. Não, vai baixar o preço. Sim. Isso é conversa. Isso é conversa parece a história do avião lá. Não vende o apartamento para um, passagem, bota a mala dentro do avião, vai diminuir eu sei que vai baixar a passagem. É mais uma imbecilidade patrocinada por Brasília, porque na verdade essa lei é para quem desiste por livre manifestação da vontade. Desiste, olha... Ou seja, eu vou fazer qualquer porcaria porque eu quero mais é que tu desista. Vou fazer qualquer porcaria, vou fazer tudo errado, não vou fazer nada porque eu combinei contigo. Eu não quero mais, você perde 50%. Não é o inadimplente. As regras da inadimplência são as regras dos bancos, que já é aquela coisinha que você sabe, né? Regra de inadimplência para banco já é uma coisinha. Então, não tem a ver uma coisa com a outra. Comprei, não quero mais. Depois de 6 meses desistir, não quero mais. Eles ficam com 50% do que você pagou. Isso é vigarice! Vigarice Qual a justificativa? É justamente essa. A justificativa deles é o seguinte: por exemplo, tu vai comprar um imóvel na planta, eu vou pagar R$1.000 por ele, porque já está embutido nesses R$1.000 a desistência que sempre acontece, que eles têm estudos de percentuais. Sim. Conforme a economia piora, maior é o risco dessa inadimplência. Então, fica mais caro para todo mundo. Em vez dessa insolvência ser diluída por todos, vai ficar menor o custo, eu vou pagar 500 em vez de 1.000. Agora, se eu não honrar as parcelas de 500, o que vai acontecer? Eu vou pagar 5.000. Eu, sozinha, não vou diluir com os meus vizinhos futuros. Essa é a vantagem. Eu conversei com alguns empresários que estão bem favoráveis. Desculpe, Roberto, você está fazendo confusão. Não tem nada a ver com inadimplência. Não estou entendendo também. Essa lei é exclusivamente para desistência. Sim, mas as leis que regem a inadimplência são outras. É outra lei que rege a inadimplência. Eu tenho aqui porque eles estavam em estudos há 2 meses atrás. Eu guardei isso e hoje eles realmente aprovaram, então dá para conversar. Mas e outra coisa, é uma vigarice, porque alguém desiste do apartamento, eles vão vender o apartamento para outro. Óbvio, e assim vão indo. Vão vender o mesmo apartamento para eles. Quantas vezes eles vão vender? E esses pilantras sem vergonhas que não entregam o apartamento? Esses pilantras que desaparecem, o dinheiro deles desaparece. Cadê a lei para eles? Cadê a punição? Então, como vocês podem ver, as corporações, e quando eu falo corporações, as pessoas dizem, já está ele atacando o serviço público. Não, são corporações civis. Não, é verdade. Febraban, essa das construtoras, essa turma, faz lobby, vai lá, chama um deputadinho aqui, um deputadinho ali, aqui, vamos resolver aqui. Ou então vai no Banco Central, ou no Executivo Federal, e procura um secretário de governo, uma coisa assim, tá precisando de uma ajudinha numa lei aqui, dá uma força lá. Ou seja, continua tudo igual. Tudo igual, não mudou nada. No quartel de eu queria ajudar, sem entrar no mérito, porque estão bem postas as duas posições, tá? É só na explicação da doutora Roberta aqui que eu queria aditar. O que se diz que numa prestação de 1.000 está embutido um risco, um percentual de risco. Tá no outro caderno. Quando eu passo a ter que remunerar menos para um descumprimento, eu posso que essa operação que tu começaria pagando 1.000, tu podes sair pagando 900, porque este custo que estava dentro da prestação inicial não estará mais. O exemplo da Carla foi muito bom. Tentaram nos dizer que tu cobra a bagagem, mas agora dá para baixar a prestação, porque dentro da prestação estava o valor da bagagem. Isso não, o consumidor nunca vai saber. Então, sem concordar nem discordar, só queria explicar o que a Roberta... E as construtoras estão felizes porque vai poder, então, acelerar um mercado que não está conseguindo Mais uma vez, elas ficam felizes e os compradores ficam muito tristinhos. Assim como vocês, a partir de agora, que a gente está indo embora. Está na hora de dormir, nós também temos que dormir para voltar amanhã, logo depois do Jornal da Pampa, cheios de gás, alegria, bom humor e um mau humor que contrabalança do cão. Amanhã a gente volta. Vamos conversar amanhã, tá? Beijo, tchau.
Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Faça uma poupança e venha crescer com a gente. E água mineral Itati.